Olá, bem-vindos novamente à leitura da Bhagavad Gita, a leitura meditativa acerca do absoluto, acerca da natureza, o desfrutador e a consciência. Hoje vamos ao verso 13, estamos no capítulo 13 e vamos hoje ao verso 13. Por que escutar a Bhagavad Gita? Porque a Bhagavad Gita é um guia para a nossa alma e a Bhagavad Gita é a compreensão acerca de Krishna, acerca do absoluto. E essa compreensão acerca do absoluto, ela é pautada de um nível espiritual, de um conhecimento espiritual e de um nível espiritual, de uma camada superior. Existem níveis espirituais, existem camadas espirituais. E cada alma em um corpo está situado em um nível espiritual, em uma camada espiritual ou um andar, né? É uma escada que começa do térreo e vai até o último andar. E nessa escada há muitas pessoas que alcançaram o primeiro andar, o segundo, o terceiro andar. Mas quem não alcança o último andar, que é a compreensão sobre Krishna, sobre o absoluto, sobre a suprema personalidade de Deus, está numa fase de conhecimento inferior. Então, aqui Srila Prabhupada, né, que faz compilou o Bhagavad Gita e traduziu o Bhagavad Gita e faz o comentário do Bhagavad Gita e ele fala, sem a compreensão acerca de Krishna, sem a compreensão acerca do absoluto, nós não podemos alcançar a verdadeira sabedoria. Estaremos sempre em compreensão de nível inferior. Então, eu vou fazer aqui a minha reverência. Om Agyana Tibiranda Sya Gyana Jana Salakaya Chakshum Militayena Tasmai Shri Guruve Namaha. Embora eu tenha nascido na mais escura região da ignorância, esse mundo material, o meu mestre espiritual abriu meus olhos com a tocha do conhecimento transcendental. A tal mestre espiritual eu presto minhas respeitosas reverências. Jaya Gurudeva Krishna, nosso mestre maior, nosso orientador espiritual, Jaya Srila Prabhupada, que trouxe a consciência de Krishna para o Ocidente. Verso 13. Passarei agora a explicar o conhecível, conhecendo o qual saborearás o eterno. Brahman, o espírito que não tem começo e é subordinado a mim, situa-se além da causa e do efeito deste mundo material. Então aqui a Suprema Personalidade de Deus, ele fala que vai explicar no verso 3 o conhecível, aquilo que a gente precisa conhecer, aquilo que a gente precisa tomar conhecimento. E a gente conhecendo, a gente vai saborear o conhecimento acerca do eterno, acerca do absoluto, né? Esse conhecedor é a alma suprema, né? Nós somos almas diminutas em corpos, e o conhecedor maior é o conhecedor eterno, é a suprema personalidade de Deus, Krishna, né? Conhecendo o eterno conhecimento, nós vamos aprender que nós somos chamados dentro da filosofia védica de Brahman. Brahman, né? Aqui no Brasil tem a cerveja Brahma. Eu acho que com a criatividade do brasileiro, eles foram lá e tiraram dessa palavra que fala sobre uma entidade, não entidade, desculpem. Brahman é aquele que cria toda a energia material. E o espírito, a alma, foi criada por Brahman. Então a alma também é espírito e é criado pela energia material de Deus, através do departamento de Brahman. Brahman com AN no final, né? E esse espírito, ele não tem começo nem fim, está subordinado a Deus, dentro dessa hierarquia e dentro dessa orientação e explicação. E situa-se além da causa e do efeito, ou seja, Krishna aqui fala que tudo está dentro de uma causa e de um efeito neste mundo material. Significado de Srila Prabhupada, salve Srila Prabhupada. O Senhor explicou o campo de atividades e o conhecedor do campo. O campo de atividades é o corpo e o conhecedor do campo é a alma. A pequena alma, que somos nós, e a grande alma, que é Deus, está nos observando o tempo inteiro.
Ele também relatou o processo através do qual se pode conhecer o conhecedor do campo de atividades. Então, a gente pode aprender a conhecer sobre o corpo e a entender que o corpo ele é constituído de vários itens e dentro desses itens a gente precisa conhecer esse campo de atividades. Agora, neste verso, passa a explicar o conhecível. Primeiro a alma e depois a superalma, né? Compreendendo o conhecedor, ou seja, tanto a alma quanto a superalma, pode-se saborear o néctar da vida. Ou então, o que é que ele está querendo dizer aqui? Srila Prabhupada, no meu entendimento, né? Eu não sei de tudo, minha gente. Eu estou tentando entender para compartilhar com vocês, né? Então, quando a gente sabe que a gente é uma alma em um corpo, a gente conhece esse espírito, esse Brahman, que foi criado por Deus, que foi criado pela porção da criação material, porque Deus, Krishna, tem 3 departamentos exclusivos. Ele tem o departamento que cria energia material, ele tem um departamento que mantém e ele tem um departamento que aniquila. E dentro desses 3 departamentos existem 3 ministros da criação, manutenção e aniquilação, que são chamados de Brahman, Vishnu e Shiva, né? Então, aqui a gente conhecendo que nós somos alma e que existe a grande alma, que é Krishna, que é Deus, nós vamos tendo esse tipo de conhecimento, né? A entidade viva é eterna, isso também se confirma aqui. Então, nós somos eternos. O que morre é o corpo. Então, a gente não precisa temer a morte, porque nós não morremos, quem morre é o corpo. E nós temos, né, medo da morte, né? Nós temos que trabalhar esse processo de morrer, porque é um processo que faz parte da mesma moeda, tanto de nascer como morrer e renascer nesse ciclo de samsara, né? Não há uma data específica em que nossa alma tenha nascido, tampouco alguém pode reconstituir o momento histórico em que a grande alma manifestou-se a grande alma, a Jivatma, né, manifestou-se do Senhor Supremo. Então, ninguém sabe quando, por exemplo, foi criada a minha alma. Eu sei que eu existo, que eu sou uma alma e que hoje eu estou neste corpo, e que este corpo ele tem as suas designações e tem suas nomenclaturas e tem suas atividades, esse campo de atividade nesse corpo, e que existe uma super alma observando minha alma. Então, a super alma observa a pequena alma, né? Isso é outro tipo de conhecimento que devemos ter. Mas nós não temos a data específica, né, de quando foi criada a nossa alma. Isso compete à Suprema Personalidade de Deus, né? O conhecedor do corpo nunca nasce, jamais morre e é pleno de conhecimento. Ou seja, a alma, ela é eterna, cheia de conhecimento e de bem-aventurança. Já Krishna, o Supremo, ele é cheio de conhecimento, ele é eterno, Deus é eterno, cheio de conhecimento e bem-aventuranças ilimitadas. Só que qual é a diferença de Deus, da grande alma, que é Deus Supremo, para a pequena alma, que somos nós? Que Deus tem tudo ilimitado e nós temos tudo limitado. Apenas essa diferença, né? Então, assim, quando a gente passa a entender que nós somos uma alma individual e que essa palavra Brahman se aplica à entidade viva que somos nós, na filosofia védica, deve-se compreender que ela é uma alma, né, cheia de eternidade, conhecimento e bem-aventurança. Já Deus é tudo isso e muito mais ilimitado, né? Então, aqui Krishna explica exatamente esse processo. Verso 14. Em toda parte estão suas mãos e pernas, seus olhos, cabeças e rostos. E ele tem ouvidos em todos os lugares. Desta maneira, a superalma existe permeando tudo. Quem é a superalma? Deus. Deus é a superalma. E quem é a pequena alma? Nós, almas pequenas, né? Então, Paramatma significa superalma, o onipenetrante. Então, aqui Krishna está explicando, né, que ele tem ouvidos em todos os lugares e que ele está em toda parte, né, permeando tudo, né? Assim como o sol difunde seus raios ilimitados, o mesmo fenômeno se dá com Deus, a superalma, a suprema personalidade de Deus.
Sua forma é onipenetrante e nele existem todas as entidades vivas individuais, começando do primeiro grande perceptor, Brahma, indo até as pequenas formigas. Então, quem foi a primeira alma criada por Deus? Chama-se Brahma. Brahma foi a primeira criatura que Deus criou. Na filosofia védica, dentro desse conhecimento acerca da criação. E Deus criou Brahma e as demais entidades vivas que somos nós, indo até as pequenas formigas e tudo mais o que existe. Há ilimitadas cabeças, pernas, mãos e olhos e inúmeras entidades vivas, não é verdade? Nós temos cabeças, olhos, bocas, né? Todos existem e repousam na superalma. Por isso a superalma é onipenetrante. Então, a gente não precisa se preocupar que Deus sabe de tudo, porque Ele penetra todos os universos. E Ele penetra as almas que somos nós. Ele penetra tudo, desde a primeira criatura criada, Brahma, até as formiguinhas pequeninas. Deus está penetrando tudo. Por isso que Ele é chamado de onipenetrante. A alma individual não pode dizer que tem mãos, pernas e olhos em toda parte. Isso não é possível. Se ele pensa que sobre a ignorância não está consciente de que suas mãos e pernas difundem-se por toda parte, porém, quando obtiver o conhecimento apropriado, chegará a esse estágio, seu pensamento será contraditório. Ou seja, o que tem pernas, bocas, olhos, é o corpo, né? O corpo e suas atividades, que é o campo de atividades, que é visão, audição, paladar, olfato, tato, né? E aí, quando a gente obtém esse conhecimento, a gente sai da ignorância, para a gente não cair em contradição, né? Significando que a alma individual, tendo se condicionado à sua natureza material, não é suprema. Então, a gente não pode dizer que nós somos almas supremas, porque só existe uma única alma suprema, que é a alma maior, o Paramatma, o onipenetrante, a suprema personalidade de Deus, né? Então, essa onipotência pertence apenas ao Senhor, né? Ele está situado na sua morada, Deus sim tem uma morada, né? Muitíssimo longe da terra. Ele pode estender sua mão e aceitar o que alguém lhe oferece. Essa é sua potência. Por quê? Porque Deus é onipenetrante. Se eu estou aqui gravando esta aula e digo, Deus, Krishna, eu ofereço esta aula a ti, Ele está sabendo, porque Ele está no meu coração. Ele é a grande alma na pequena alma. Se eu estou me sentindo mal, Deus está vendo que eu estou me sentindo mal. Por quê? Porque Ele é onipenetrante e Ele penetra tudo e todos e penetra todos os universos. Essa é a sua potência inigualável, né? Então, a alma individual que somos nós não podemos dizer que somos onipenetrantes, né? Porque somente a alma suprema, a personalidade de Deus, Ele é onipenetrante. Deus está em tudo e em todos. Isso é o que este verso fala. E Ele é onipenetrante, Ele penetra todos. Desde uma formiguinha pequena que foi criada por Ele até Brahma, a primeira criatura, a primeira alma, a primeira entidade viva criada, chamada-se de Brahma, com um acento em cima do A, né? Brahman. Brahman é o departamento da criação. E Brahma é a primeira criatura criada. Verso 15. A superalma é a fonte que origina todos os sentidos. No entanto, não os possui. Ele é desapegado, embora seja o mantenedor de todos os seres vivos. Ele transcende os modos qualitativos da natureza e, ao mesmo tempo, é o Senhor de todos eles. Ou seja, quando Deus cria a nossa alma, a gente vem para a terra, a gente precisa de um corpo, de um campo de atividades, a gente precisa colocar os nossos sentidos em função, com funcionalidade, e aí nós vamos exercendo as nossas funções aqui na terra. E quem é que vai nos manter? Deus. Porque aqui está dizendo, Ele é desapegado, Deus é desapegado, embora mantenha todos os seres vivos, ou seja, a cada um é dado segundo vossas obras, já diz Jesus na Bíblia. Então, Deus nos mantém, Deus dá tudo aquilo que a gente precisa para que a gente possa exercer as nossas funções aqui na Terra. E, dentro desse processo, Deus está mantendo todos os seres vivos de forma desapegada. Ele não vai ficar apegado a ninguém, Ele vai manter de acordo
com o merecimento de cada alma, em cada corpo, em cada campo de atividade, né? E aqui na Terra, existem os 3 modos da natureza material, também que é uma energia de Deus para nos testar, que é a ignorância, a paixão e a bondade. Esses três departamentos, eles atuam como cordas que nos laçam nesse processo de aprendizado aqui na Terra, para que a gente viva ignorância, viva paixão, viva bondade. E a gente pode estar intercalando esses 3 departamentos para que a gente possa exercer as nossas funções de alma em corpos, os seus campos de atividades, para viver o que Deus quer que a gente viva. Mas Deus não tem nada a ver com nada disso. Apesar dele organizar todo esse processo, ele não está envolvido nisso porque ele é Deus, ele é onipenetrante, ele é onipotente e ele é onisciente. Ele sabe de tudo, ele tem ciência de tudo, ele penetra todos os mundos e todas as criaturas e ele tem ciência de tudo, sabe de tudo e tem poder sobre tudo, né? Então, Srila Prabhupada aqui ele diz, né? Embora seja a fonte de todos os sentidos das entidades vivas, o Senhor Supremo, diferentemente delas, não tem sentidos materiais. Claro que não tem, né? Na verdade, as almas individuais têm seus sentidos espirituais, porém, na vida condicionada na Terra, manifestam-se através da matéria. Os sentidos do Senhor Supremo não estão sobre essa cobertura. Seus sentidos são transcendentais e, por conseguinte, chamam-se Nirguna. Gurna significa os modos qualitativos materiais, bondade, paixão e ignorância, mas seus sentidos não têm essa cobertura. Por quê? Porque só quem está coberto por essa energia material somos nós, as almas condicionadas. A Suprema Personalidade de Deus não tem nada a ver com isso, apesar de que ele cria todo esse processo para que as almas em corpos, aqui neste planeta material, né, elas possam viver seus testes, suas andanças, suas aventuras, desventuras, sua saúde, sua doença, sua evolução ou sua ignorância. E dentro disso tudo a gente tem que buscar ultrapassar esses modos qualitativos materiais, buscando a transcendência, né? Então, compreendendo que os nossos sentidos, eles estão aí para que a gente possa usá-los, e principalmente usá-los para buscar conhecimento e buscar informações divinas acerca da Suprema Personalidade de Deus, né? Então, aqui vemos esse processo, né? Que Deus, ele é onipotente, onisciente e onipresente, né? A Bhagavad Gita também confirma que quando o Senhor aparece, aqui está falando que Deus aparece, né? Ele o faz como ele é, através de sua potência interna. Então, na Índia, né, tem diversos locais, eu já li Krishna, Suprema Personalidade de Deus, volume 1 e 2, onde conta os passatempos de Deus na Terra. Existem locais que já foram descobertos, até mesmo por escavações, e que comprovam alguns processos de informações acerca da passagem de Deus aqui na Terra. Às vezes é muito difícil para a gente aceitar isso, porque a gente aceita Jesus ter vindo, mas não aceita que Deus pode vir. Mas dentro da filosofia védica, a gente estudando, a gente vai compreendendo que Deus é uma pessoa suprema e que ele vem sempre à Terra quando é necessário aplicar as suas lilas, ou seja, os seus passatempos, para que ele possa ensinar às almas algumas tarefinhas que as almas esquecem e entram nessa ignorância, né? O Senhor, quando vem à Terra, não é contaminado pela energia material, porque ele é o Senhor da energia material. Na literatura védica, encontramos que toda a sua corporificação é espiritual. Ele tem uma forma eterna chamada de Satchityananda Vrigarha, ou seja, maior e ilimitada. Ele é pleno de toda opulência, ele é proprietário de toda riqueza e dono de toda a energia. Ele é o mais inteligente e é repleto de conhecimentos. Esses são os atributos da Suprema Personalidade de Deus. Ele é o mantenedor de todas as entidades vivas e a testemunha de todas as atividades. Gente, isso aqui mostra as opulências de Deus na literatura védica. Por quê? Porque a gente tem opulências, mas nossas opulências são limitadas, finitas.
Já Deus, tudo é infinito, né? Então, ele é quem nos mantém, nos dando a forma material que cada um merece, e ele testemunha todas as nossas atividades. Então, precisamos ler a literatura védica e estudar para concluir que o Senhor Supremo é sempre transcendental a tudo e a todos. Ele transcende todas essas limitações, né? Então, assim, terminamos hoje o verso 15, 20 minutos já, né? E aí, precisamos entender que nós, como almas, né, temos os nossos sentidos que estão materialmente contaminados, né? E por conta disso, nós não podemos ver a forma física iluminada da Suprema Personalidade de Deus. Só os devotos puros que já atingiram a transcendência material, que estão nessa plataforma de amor puro por Deus, Prema Bhakti, é que nós podemos ver e podemos sermos convidados para não mais ingressar nesse mundo material, e sim ingressarmos na morada eterna do Senhor Supremo, né? E isso aqui é confirmado na Bhagavad Gita, é confirmado em todas as escrituras védicas, né? E quando as pessoas não entendem esse processo que Deus é uma pessoa, né? Nós somos chamados de impersonalistas. E por a gente ser impersonalista, a gente está sob a influência da matéria. E assim a gente não pode compreender a personalidade de Deus só estudando a Bhagavad Gita, só estudando as escrituras sagradas, só buscando a literatura védica, buscando um mestre espiritual, buscando um devoto que pratica Bhakti Yoga, um devoto que tem um pouco de conhecimento para que ele possa clarear a nossa ignorância espiritual. Então, com gratidão, eu encerro mais um dia de Bhagavad Gita. Passou 2 minutinhos aqui, perdão, e que possamos dar continuidade a esse capítulo 13. Estamos no capítulo 13, a natureza, o desfrutador e a consciência. Um verso puxa o outro. Hoje eu li esses versos, a próxima vez eu vou ler a continuidade. E é bom que nós ouçamos os versos, porque eu vi um aqui e depois lá na frente, a gente fica um pouco perdido nessa compreensão. Mas é melhor ouvir do que não ouvir, para obter esse conhecimento transcendental através da Bhagavad Gita, que é um guia para nossas almas, para que nós nos entendamos e entendamos o nosso Criador, que é a Suprema Personalidade de Deus, Shri Krishna. Com gratidão, eu agradeço.